Bom dia, estou chegando aqui na Rádio Clube com o programa Sala de Entrevista. Vamos juntos. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Vamos juntos até às 11 da manhã com o nosso programa Sala de Entrevista. Você que nos ouve no seu carro, pelas ruas da cidade, nas BRs aí, ouvindo no som do seu carro, você na casa, você no trabalho, enfim, por todo canto que você nos ouve, nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura, muito obrigado. E você que acompanha também a Clube FM pelo Brasil e o mundo no site clube93fm.com.br, também pelo aplicativo Clube, muitíssimo obrigado pelo carinho, muitíssimo obrigado pela audiência de sempre. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Clube FM a nutricionista Débora Amorim. Bom dia, Débora, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Fernando, prazer estar aqui falando com vocês de um tema tão interessante que é a alimentação, né? Bom dia, rádio ouvintes, e espero que seja uma entrevista muito proveitosa para todos os ouvintes. Com certeza, né, Débora? A gente convidou você aqui porque as pessoas chegam de fim de ano, exageram, né? E sempre pensam, planejam, né? Olha, vou fazer uma dieta para o próximo ano, vou controlar a alimentação, ter uma alimentação saudável e a pessoa acaba não alcançando essa meta, né? Porque às vezes até no início do ano começa uma dieta, mas de uma forma desorganizada, sem a ajuda de um profissional e acaba não dando continuidade. A dieta, ela tem que ser para o ano inteiro, Débora? Sim, Fernando, o que a nutrição preconiza é que a gente tem uma alimentação equilibrada durante todo o período da vida, né? Então, assim, às vezes as pessoas chegam nesse, como você falou, esse período natalino, né? Período de fim de ano, festas de fim de ano, e às vezes a dieta em si, ela é muito calórica, os alimentos são muito calóricos, né? E às vezes a gente, além da alimentação calórica, a gente ainda peca, né? Erra na quantidade ingerida. Então, assim, o erro está não só na quantidade, não só no alimento calórico, mas na quantidade ingerida. E aí as pessoas, eu comi muito, agora eu vou iniciar uma dieta, às vezes inicia uma dieta para o carnaval, né? Precisa emagrecer para o carnaval, chega no carnaval, emagreceu, e depois começa a comer de novo. E é interessante, importante, manter uma dieta equilibrada durante toda a vida, durante todo o período, né? Débora, antes da gente aprofundar mais nesse assunto aí de fim de ano, exageros de fim de ano, metas para o ano que começa. Sim. Eu gostaria só que você falasse um pouco sobre a nutrição. Qual é a área mesmo de atuação da nutrição? Como que vocês atuam diariamente? Tá, a nutrição é uma área ampla, Fernando. A gente tem atuação de nutricionistas hospitalares, né, em atendimentos ambulatoriais, em restaurantes que são em ambientes, né, que servem refeições, restaurantes, padarias, em creches, escolas e na academia também, né? A nutricionista tem a nutricionista funcional e a nutricionista esportiva também. Então é uma gama aí de ambientes que a gente pode atuar. Então a atuação do nutricionista é em todos os ambientes que servem às refeições. Débora, então vamos voltar ao tema principal, né, desse programa, que a gente quer dar essas dicas aí para os nossos ouvintes com relação a essas metas, alcançar os objetivos no ano de 2016, que é manter uma alimentação saudável, manter um corpo saudável e também faz muito bem para a estética, né? A alimentação Sim. É tudo para manter um corpo bonito também, né? Como que a pessoa deve fazer, Débora, para ela poder colocar em prática essas metas que muitas vezes ficam apenas numa mentalização, no objetivo, mas esse objetivo não se torna realidade? Fernando, é interessante como a gente está falando de festas, período natalino, período que a gente exagera de exageros. Desde a antiguidade, a gente já sabe que os gregos, né, que desde essa época,
eles serviam banquetes, então para se reunir havia os banquetes. Então a gente, no período natalino, nesse período de fim de ano, ano novo, a gente se farta muito, né? Com muita alimentação. Então, tudo que tem direito, né? E chega depois desse período, todo mundo quer fazer uma dieta para perder peso e tudo. O que você me falou, como começar a fazer essa dieta? O que fazer? Que a pessoa fica, eu não sei como começo, o que eu faço. O interessante seria procurar a ajuda do nutricionista. A gente tem programas de alimentação individualizado para dependendo de cada patologia, do objetivo do paciente. O que você me perguntou agora foi como começar a... Como manter, né? Como começar e como fazer com que isso dure o ano inteiro, né? A nutrição, na verdade, você tem que comer um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de cada coisa. É interessante você manter uma alimentação balanceada, em frutas, em laticínios, em carne, em cereais, né? Geralmente, após esse período que a gente exagera um pouco, né, na alimentação, a gente sempre indica uma dieta mais desintoxicante, né? Que a gente que está tão na moda aí hoje, que é a dieta detox, né? E nós vamos falar sobre ela aqui daqui a pouquinho, né? Bastante, né? Tá, joia. Então, assim, a dica mesmo é comer um pouco de cada e não se esquecer da velha e boa atividade física, né, Fernanda? Porque, às vezes, você exagera, só a nutrição, na verdade, é 80% para manter um corpo saudável. Os outros 20% é atividade física. Atividade física, isso, né? Isso. E é também uma outra coisa que a pessoa faz esse planejamento e tem que ter essa força de vontade. Tem que ter a força de vontade, porque é igual eu te falei, às vezes você... eu preciso perder para o carnaval. Tem aquela meta, você tem que ter uma meta anual, não é aquela meta em períodos, né? Eu preciso perder, depois vem um São João, aí eu como São João, eu preciso perder para o verão. Então essa meta tem que ser contínua. Como você falou, né? A atividade física, a alimentação, né? Você falou, a alimentação saudável tem que ser para a vida inteira. A atividade física também tem que ser, né? Tem que ser para a vida inteira. Desde né, criança, as pessoas idosas, elas podem fazer uma atividade física, né? Sim. Desde que tenha acompanhamento também de um profissional. É interessante, Fernando, isso que você falou é a coisa mais interessante, porque às vezes você pode ir na internet, você pode pegar uma dieta na internet, você pode pegar um programa de exercício, mas cada um é individualizado, né? Às vezes uma dieta que deu certo para minha amiga não vai dar certo para mim, a dieta que deu certo para minha irmã, que é da mesma idade que eu, não vai dar certo para mim, o programa de atividade física que deu certo para uma pessoa não pode ser que não dê certo para mim. Então é muito interessante estar fazendo tanto atividade física como uma dieta acompanhada pelo profissional de educação física e de nutrição. Débora, a gente vê muito essas pessoas que aderem à alimentação saudável. Algumas pessoas falam assim, eu tomo apenas chá. É até estranho, né? Você imaginar que uma pessoa se alimenta de chá. E outras pessoas falam, tem um corpo saudável, um corpo bonito, e fala, eu como de tudo um pouquinho. Uhum. Eu queria que você falasse para mim sobre isso. Como de tudo um pouquinho é correto ou tem algum alimento que a gente precisa banir do cardápio? Não, Fernando, a gente tem as leis da alimentação, que é a lei da quantidade, da qualidade, da harmonia e do equilíbrio, né? Então a quantidade, a qualidade, isso aí é diretamente ligada aos alimentos. A quantidade que você ingere, qualidade daquilo que você vai ingerir. A harmonia é você estar balanceando uma e outra. E o equilíbrio é justamente isso que você está falando. Porque às vezes, eu não vou comer nada. Isso não é o equilíbrio. O equilíbrio é você comer de tudo um pouquinho. Então, quem faz quem geralmente, eu tenho um corpo saudável, eu como de tudo um pouquinho, é o certo. Tem alguns alimentos, depende da patologia da pessoa, se a pessoa tem algum problema patológico, alguma doença ligada, então a gente tem que banir alguns alimentos. Mas uma pessoa saudável, ela pode comer de tudo um pouco, né? Hoje em dia, a gente preconiza muito a dieta DASH, que é uma dieta... Ela até te libera um pouquinho de doce todos os dias, né? Mas esse um pouquinho, é aí que está o equilíbrio. Você tem que saber que você tem que comer um pouquinho. Às vezes você vai comer um pouquinho e você exagera um pouquinho mais. Hoje, amanhã eu não como. Isso aí já é errado, né? Então, se você comer um pouquinho de cada coisa, é interessante. Outra coisa interessante, Fernando,
Porque quando para você manter um corpo saudável, um peso saudável, você tem que gastar energia um pouco mais do que você consome, ou equilibrar o gasto energético com a atividade física e o consumo diário, né? Então, se você come além e gasta pouco, que é o que a gente acabou de falar da atividade física, você vai começar a ganhar peso, né? Quem mantém o peso é essa pessoa que come um pouquinho de cada coisa e faz atividade física, você consegue manter seu peso para o resto da vida. Muito bem, Débora. Daqui a pouquinho, a gente está chegando ao final deste primeiro bloco do programa Sala de Entrevista. Daqui a pouquinho nós vamos falar, você vai falar pra gente, né, sobre as dietas da moda, porque o tempo vai passando e vão surgindo as dietas, isso. Da moda. Nós temos várias agora, né, Débora? Temos várias, assim, se a gente for listar, dá uma lista muito grande. Depois do intervalo, então, você vai falar para mim sobre as principais dietas da moda e quais que seriam interessantes e quais desinteressantes para a pessoa, né? E você que está em casa nos ouvindo, pode mandar perguntas para a gente pelo nosso WhatsApp, é o 992190942. Pode mandar sua pergunta também pelo site clube93fm.com.br. Eu volto daqui a pouquinho com o programa Sala de Entrevista. Hoje nós estamos aqui com Débora Amorim, nutricionista, ao vivo nos estúdios da Rádio Clube. Eu volto já. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. A tarde é nossa. De segunda a sábado, a partir da 1h na Clube FM. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Aqui na Clube. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. E hoje eu estou recebendo a nutricionista Débora Amorim aqui no programa Sala de Entrevista. Estamos falando aí sobre os exageros de final de ano, as metas para o novo ano que começa e como a pessoa deve fazer para poder atingir essas metas aí de manter uma alimentação saudável, manter um corpo saudável. E a alimentação é fundamental, né, Débora, para manter esse corpo saudável. Como você falou, cerca de 80% se deve à alimentação, 20% atividade física, né? Débora, agora para manter esse corpo saudável, para manter essa alimentação saudável, tem algumas formas, né? E cada pessoa acaba utilizando de um método, de uma dieta. Quais são as dietas, as principais? São tantas, né? Você vai falar para mim quais são as principais dietas da moda, Débora? Fernando, na verdade, como eu já te disse antes, as dietas da moda é uma gama de dieta, né? Então, assim, uma dieta deu certo para vira dieta da moda, né? Nós já tivemos muita dieta, a dieta da água, a dieta da lua, que é fase da lua, a dieta do limão, né? A dieta do gengibre. Então, tudo isso aí são dietas da moda. Hoje em dia, a gente está ouvindo falar muito que é da dieta da proteína, né? A dieta da proteína, tem muita gente que está fazendo, é a dieta que dá certo, tá perdendo peso, meu vizinho perdeu peso, vou fazer. Então hoje em dia, a dieta que está sendo aí mais falada é a dieta da proteína. E essa dieta a detox. É boa? Essa dieta da proteína, ela é boa? A dieta da proteína, Fernando, é uma dieta que, o que acontece? Funciona. Não é uma dieta boa, não é uma dieta indicada, né? Por quê? Porque a gente fala que é um estresse oxidativo. Você emagrece por injúria. É como se é a mesma coisa de você não comer nada, passar fome, você vai emagrecer. Daí uns 5 dias você começa a emagrecer. A dieta da proteína, ela restringe a outros tipos de alimentos que você come, que você consome no seu dia a dia, e você começa a consumir só proteína, né? Então, o nosso corpo é muito inteligente. Então, quando falta algum nutriente, ele tenta produzir esse nutriente. Então, como você corta carboidrato, corta vitaminas, e você só ingere proteína, o seu corpo, ele por estresse oxidativo, ele começa, a partir da proteína, ele começa a produzir os nutrientes que ele precisa para se manter. Então, ele começa a consumir seu próprio organismo, sua própria massa muscular, né? Então, perde peso muito rápido, mas não é uma dieta indicada. Ela, além de tudo isso, esse estresse oxidativo, ela sobrecarrega muito
principalmente o rim e o fígado, né, que são os órgãos principais para estarem mantendo, são relacionados com a digestão, é o fígado, e o rim, porque o rim é que faz a limpeza do organismo, né, a desintoxicação do organismo é feita pelo rim. Então, quando você consome o excesso de proteína, você vai emagrecer por injúria, mas você pode estar causando uma lesão hepática ou renal. Os carboidratos, eles são considerados aí vilões para manter esse peso ideal, né, Débora? Mas o carboidrato também é muito importante para a energia do nosso corpo, né? Isso. E a pessoa que faz essa dieta da proteína, ela acaba tendo menos energia para as tarefas diárias também, Débora? Sim, é igual eu te falei, o organismo, ele vai usar a proteína para gerar energia, né? Então essa pessoa, as pessoas ficam muito irritadiças, né? Quem faz essa dieta fica muito irritadiça, às vezes sente muita fraqueza, né? Não consegue fazer aquele... os primeiros dias consegue, é normal, porque você tem uma reserva energética. Mas depois de um tempo muito prolongado, essa dieta ela vai causar muita injúria no organismo. Então não é indicada. Eu já vi então que as nutricionistas, que os profissionais dessa área aí não aceitam muito bem essa dieta da proteína, né? E qual a dieta aceita por vocês, nutricionistas? Bom, Fernando, a dieta, não existe assim a dieta aceita, porque cada um tem uma individualidade. A dieta que nós preconizamos é a dieta balanceada, em nutrientes, em quantidade, em qualidade, que é o que eu te falei, que preza essas leis da nutrição, né? O equilíbrio, a harmonia, a quantidade e a qualidade dos nutrientes. Então, não adianta só eu passar uma dieta com muita qualidade para você se eu não te passo uma quantidade ideal. Então, essa dieta balanceada é a dieta que a gente preconiza. E o que é a dieta detox? Como que é essa dieta? E ela é uma dieta boa? Isso. Essa é uma outra dieta que também está muito na moda, né? Muita gente acha que a dieta detox é usada para perda de peso e esse é um engano, né? Porque a dieta detox, ela pode favorecer a perda de peso. Mas a dieta detox, ela é para desintoxicação alimentar. Quando você ingere excesso de alimentos, quando você faz atividade física em excesso, tudo isso, você gera radicais livres, né? Esses radicais livres, eles ficam circulando na sua corrente sanguínea. E eles são lipossolúveis, então eles geralmente, eles se acoplam na célula gordurosa, né? O estresse oxidativo também é um estresse oxidativo. Quando você faz muita atividade física e não consome, um exemplo, uma vitamina C, um antioxidante para eliminar esses radicais livres, isso aí vai sendo acumulado no seu organismo. A dieta detox, ela vem com esse propósito de desintoxicar o organismo por materiais pesados, por excesso de álcool também, por excesso de nutrientes, de gorduras, de vitaminas também, que seria as suplementações inadequadas, né? Então, a gente passa essa dieta detox com o intuito de desintoxicar o organismo. É interessante a gente preconizar aqui também que essa dieta detox não é uma dieta permanente. Então, é uma dieta que deve ser feita no máximo em 21 dias. Então, ela dura de 5 a 21 dias. E ela tem fases, porque geralmente a população confunde muito também a dieta detox com uma dieta líquida. Acha que eu vou tomar só líquido, eu vou tomar suco de couve, eu vou tomar suco verde, sucos líquidos, eu vou comer tudo líquido, eu vou desintoxicar. E não é assim. A dieta detox são alimentos que ajudam, estimulam a desintoxicação do organismo. Porque o nosso organismo ele já faz isso, Fernando. Ele já consegue, os excessos, o organismo consegue eliminar. Mas a gente consome os alimentos para otimizar essa eliminação de toxinas, né? Por isso que fala dieta detox. Então, essa dieta é em fases, né? O interessante também, às vezes, as pessoas pegam uma dieta, até a nutricionista passou para uma minha vizinha. Então, a dieta detox também é bem individualizada, são fases, a gente analisa de acordo com o consumo diário de cada um, a gente tem que suplementar as vitaminas nas fases de desintoxicação, que seriam 2 fases. Então, para cada pessoa, essa dieta pode durar de 5 a 21 dias. Então, é só com a avaliação mesmo do nutricionista. Débora, a gente falou aí sobre os exageros
do Natal, por exemplo, né? No dia 24, no dia 25 também, aquela ceia de Natal, leitão assado, enfim, muita gordura que a pessoa acaba consumindo aí nesse período de fim de ano, né? Então, agora, já alguns dias depois, seria interessante então fazer aí essa dieta detox? Seria muito interessante. Além de interessante, ela é indicada para esse período, né? Porque você consome muito nutriente, tudo que você às vezes não consegue eliminar tudo muito rápido. Então, a dieta desintoxicante é interessante nesse período, antes da gente entrar numa dieta permanente, que é a dieta balanceada que você vai ficar durante todo o ano, para o Natal que vem não precisar ficar tão desesperado, né, Fernanda? A gente viu artistas aí ultimamente tomando o suco de limão logo pela manhã. O suco de limão, ele é bom também para desintoxicar? Sim, o suco de limão, ele melhora muito o funcionamento hepático, né? O fígado, como eu já te falei, o fígado ele é responsável por essa questão da digestão. Então, tudo que você consome é seu fígado que vai quebrar, vai jogar enzimas na digestão. Então, ele vai quebrar as gorduras, né? Então, o limão, ele otimiza o trabalho hepático, mas ele não ajuda a eliminar, ele só otimiza, porque você vai eliminar através da urina, do suor, das fezes, né? Mas não só com limão. Tem outros alimentos também que têm os nutrientes muito adequados para eliminação. Débora, a gente falou aqui sobre a dieta detox, você falou que ela é bem indicada para esse período pós-Natal, pós-Ano Novo, pós-final de ano, na verdade, né? O que é mesmo a dieta detox? Quais são os alimentos que enquadram aí nessa dieta? Tá, a dieta detox, Fernando, ela é basicamente feita através de alimentos nutracêuticos, que a gente fala, que são alimentos que funcionam como medicamento, né? A gente tem aí os integrais, que tem muita fibra, que tem muito nutriente, tem muita vitamina. Basicamente, essa dieta, ela preconiza muito o uso de frutas e verduras, né? E os alimentos integrais. A gente tem muito uso de suco também nessa dieta, mas ela não é uma dieta extremamente líquida, né? É só para deixar claro, porque às vezes a pessoa fala assim, detox é só líquido. Não, ela é uma dieta basicamente integrais, verduras e frutas, né? Muito bem. Débora, fala pra gente aí sobre uma alimentação que seria ideal durante o dia. Vamos começar pelo café da manhã. O que é ideal para o nosso café da manhã? Tá. Alimentação, cada refeição ela deve ser balanceada, né? Então, a gente tem os tipos de nutrientes que são o quê? Os carboidratos, as proteínas e as vitaminas. Os carboidratos a gente encontra no pão, na batata, no arroz, né? Macarrão. As proteínas são fontes de origem animal. É o leite, o queijo, a carne, os ovos. E as vitaminas nas frutas e verduras. Então, a dieta balanceada ela deve conter de cada alimento, pelo menos um de cada alimento desse grupo. Então, o café da manhã é uma refeição, eu sempre preconizo para os meus pacientes, para quem me pergunta, né, que o café da manhã é uma refeição principal durante o seu dia. Não é uma refeição que você tem que comer mais, mas é uma refeição que você tem que balancear mais seus alimentos. A absorção no café da manhã ela é quase 90%. Já no almoço já cai para 60% a 70%, no jantar já cai de 50% a 60%. Então, sempre o café da manhã você consegue absorver mais os nutrientes. Então, a alimentação, como fazer um café da manhã saudável? Você tem que ter um grupo, por exemplo, a gente pode inserir um leite, um iogurte ou um queijo, né? Um dos três. A gente pode pôr um carboidrato. Então, a gente sempre, como eu já falei, macarrão, arroz, a gente tenta colocar um carboidrato complexo, que são os integrais. Então, a gente coloca um pão, uma bolacha integral, né, no café da manhã. E a fonte de vitamina, a gente coloca uma fruta, um suco. Então, aí depende de cada individualidade de cada paciente, né? Às vezes eu não consigo tomar um chá, eu não consigo tomar um suco. Então, a gente pode fazer uma salada de frutas. Tudo com todos esses nutrientes, né? O cereal também é interessante, a gente está colocando granola, aveia.
A proteína em todas essas refeições, nas 3 principais refeições do dia, né? O café da manhã, o almoço e o jantar, tem que ter a proteína, Débora? Tem que ter a proteína. Não precisa ser em grande quantidade, tem que ser balanceada, né? Principalmente no almoço e no jantar, são as fontes maiores de proteína, né? Que seriam as carnes que a gente tenta inserir. No café da manhã, a gente insere, pode colocar um peito de peru, mas mais os laticínios também. Você falou aí sobre a importância do leite e os derivados do leite. Um outro dia eu vi um nutricionista falando sobre alimentação saudável na televisão e ele falava muito sobre o ovo. Que o ovo, inclusive, ele falou que o leite humano e o ovo são os principais alimentos do mundo, os mais saudáveis. Sim. Só que ele estava condenando muito o leite e os derivados do leite, que ele faz inchar, engorda a pessoa. Isso acontece mesmo. Vamos começar pelo ovo. O ovo é mesmo um alimento muito saudável, porque também tem muita discussão, né? A gente vê pesquisas falando que o ovo faz mal, daí a pouco a gente vê alguma pesquisa já falando que o ovo é um excelente alimento. O que você tem a dizer sobre o ovo? O ovo tem muita controvérsia, né? Igual você falou, muitas pesquisas, o ovo não é bom para a saúde, outros, o ovo é bom para a saúde. Então, na verdade, tudo balanceado não faz mal. O ovo, na verdade, a gema do ovo, ela é rica em beta-caroteno, tem muita vitamina. A clara do ovo, ela é rica em proteínas, né? O ovo é um alimento saudável quando você come adequadamente, quando você consome esse ovo adequadamente, né? O exagero, até a fruta em exagero vai fazer mal. Então, o exagero, o ovo em excesso vai fazer mal. Mas o ovo, a gente pode indicar um ovo todos os dias, né? Ou os 5 ovos por semana, tá? Até essa quantidade é adequada. O Drauzio Varela, outro dia no Fantástico, falou que até a água em exagero faz mal. A água em exagero faz mal. Só que assim, o exagero da água, para a pessoa chegar a uma quantidade exagerada de água, ela tem que consumir no mínimo 5 litros de água. A gente não consome isso tudo, né? O ideal são quantos litros? O ideal, a gente calcula pelo peso da pessoa. Então, assim, geralmente a gente fecha assim com 2 litros, 2,5 litros, depende do peso da pessoa. Agora, a quantidade de ovo diária, qual seria? Tá. Seria uma unidade diariamente. Comer mais de uma unidade por dia já pode ser prejudicial? Não pode ser, não é que seja prejudicial, mas você vai estar consumindo uma proteína, sendo que você pode consumir as outras. Você até me falou aí sobre os derivados do leite. Também há controvérsias sobre o leite, né? O leite derivado. Pesquisas já indicam que o leite de vaca é ideal para a vaca, né? Para o bezerro. É uma fonte rica de cálcio. Tem muita gente que tem alergia à proteína de vaca, então a gente retira. O cálcio a gente pode ser encontrado em folhas verdes escuras, a gente pode ser encontrado em algumas sementes, né? Então, eu não sou a favor da retirada total do leite de vaca, mas você pode consumir moderadamente, né? Moderadamente. A gente tem também em substituição às proteínas do leite de vaca, a gente tem as proteínas da soja, que também está uma controvérsia agora com essa questão dos transgênicos, né? Mas assim, tudo adequadamente, e quando não te faz mal, porque realmente o leite, a lactose, né, pode causar inchaço, mas se você não tem nenhuma intolerância, adequadamente, uma quantidade adequada não vai te fazer mal. Muito bem. O jantar é aquela refeição que a gente tem que reduzir ao máximo que puder? Assim, não é reduzir ao máximo, mas no jantar, a gente há de convir que você vai dormir, você não vai gastar a energia que você gastaria num almoço. Então, o jantar, ele também deve ser balanceado, né, em nutrientes e uma quantidade um pouco menor, bem menor do que o almoço. Bem menor. Nós estamos chegando ao final desse segundo bloco do programa Sala de Entrevista. Débora, daqui a pouquinho, quando a gente voltar do intervalo, nós vamos falar sobre a importância dos alimentos integrais para essa alimentação saudável. Teremos também as perguntas dos ouvintes que estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Se você quiser fazer alguma pergunta para a Débora Amorim, a nutricionista entrevistada deste programa de hoje, você pode mandar a sua mensagem pelo 992190942. Vou repetir o WhatsApp da Clube FM, 992190942. Eu volto daqui a pouquinho.
Sala de entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Brasília de Minas. Sala de entrevista. Apresentação Fernando Almeida. E hoje eu estou com a nutricionista Débora Amorim, aqui nos estúdios da Rádio Clube, ao vivo no programa Sala de Entrevista, com muitas dicas importantes para manter uma alimentação saudável. Se você quiser fazer uma pergunta para a Débora Amorim, ainda dá tempo, você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp 9219-0942. Lembrando sempre daquele 9 antes aí, é o 99219-0942. Débora, agora nós vamos falar sobre os alimentos integrais. Qual a importância desses alimentos para uma dieta saudável, uma alimentação saudável no dia a dia, Débora? Os alimentos integrais, Fernando, eles possuem mais nutrientes do que os alimentos que a gente fala que são refinados, né? Mais fibra, mais vitamina B12, B2. Então, é uma série de vitaminas a mais e nutrientes a mais do que os refinados. Para alimentação saudável, quando o objetivo é perda de peso, os integrais, eles mantêm o nível glicêmico, eles são de médio nível glicêmico, então eles vão liberando energia aos poucos na sua corrente sanguínea e você mantém mais a sua saciedade, né? Esses alimentos integrais, eles são tão importantes tanto para a perda de peso, quanto também para geralmente quem vai fazer uma atividade física também é interessante, né? Porque ele vai liberando aos poucos a energia na corrente sanguínea. Os alimentos integrais também, por ser ricos em fibra, as pessoas, quem possui, né, quem tem a constipação, que é o intestino preso, eles também, por ser rico em fibras, eles ajudam nessa questão de mobilidade intestinal, né, para melhorar a função intestinal. Agora, quem já tem o hábito de comer o alimento integral, por exemplo, o pão integral no café da manhã, todos os dias, comer um pouquinho do pão branco alguns dias, é interessante ou é interessante manter ali a dieta sempre com o pão integral? É interessante manter a dieta com pão integral. Quando você faz uma dieta de manutenção, quando você está numa dieta de perda de peso, o interessante é você manter essa dieta, né? Ou de ganho de peso, né? Se você está numa dieta. Quando você está numa dieta de manutenção, vez ou outra, você substituir, assim, uma vez na semana, consumir um pão branco, um pão francês, não tem importância, desde que você sempre, na maioria das vezes, você retorne à sua dieta normal, né? Que são os integrais. Quem está fazendo uma dieta, principalmente as crianças que gostam muito de doce, de sorvete, no fim de semana é permitido? Um dia por semana é permitido tomar um pouquinho de sorvete, Débora? Criança é mais complicado fazer dieta, Fernando, porque o adulto sabe da necessidade, a criança não sabe, né? São poucas as crianças que têm essa consciência. Então, o interessante seria os pais estarem, porque o exemplo, que eu sempre falo, quando você dá um exemplo, você muda o hábito. Quando você segue, quando ele vê você fazendo aquele exemplo, você arrasta ele para perto de você, né? Então, os pais estarem consumindo mais integrais em casa, comprando mais integrais, evitando comprar refrigerantes, sorvetes em casa. Isso é melhor para a criança, porque ela está tendo um exemplo, né? Vez ou outra, um fim de semana, vão levar a criança para tomar um sorvete. Não tem importância não. Desde que essa criança não seja diabética. Uma criança está fazendo dieta, não é diabética, a criança está fazendo uma dieta para perda de peso, normalmente. E aí tem aquela festa de aniversário do amiguinho, chega lá, tem de tudo. Sim, Como fazer? É permitido, libera tudo. Isso aí, a educação, eu sempre falo com os pais, né? O nutricionista, a gente está ali para mostrar, mas os pais, isso aí é um aprendizado diário, né? São os pais. Então, você vai educar seu filho, você pode comer um de cada, porque às vezes a criança come muito. Então, come um de cada, depois a gente, vão diminuir, vão comer um pedacinho desse, não vão comer esse aqui todo, vão escolher 3 para a gente consumir. Então, tudo depende da aceitação da criança em relação à dieta e também dos pais, da educação nutricional dos pais. Porque
quando a gente vai fazer uma educação nutricional com a criança, a gente trabalha principalmente os pais. Débora, nós falamos aí sobre os integrais. Quem alimenta, quem consome aí os alimentos integrais? E falamos também sobre a importância da água, né, do consumo de água. Sim. As pessoas que consomem alimentos integrais necessitam ainda mais da água? A questão da água, Fernando, é porque o alimento integral ele é rico em fibra. Quando você consome a fibra e não ingere a água, essa fibra, ela ao invés de ajudar no trânsito intestinal, ela vai agregar um pouco mais, ela vai precisar de um pouco mais de água, né? Então ela vai sugar essa água para dentro do intestino. Se você não consome a água, essa fibra não vai conseguir fazer a mobilidade intestinal, que seria a função da fibra, né? Então, quando você consome alimentos não só integrais, mas o interessante é você ingerir no mínimo 2 litros de água por dia. Então, quando você consome alimentos integrais, que é com o intuito de mobilidade intestinal, de melhorar a função intestinal, você tem que aumentar a quantidade de água. Qual a importância dos legumes, frutas e verduras na alimentação? E qual seria a quantidade diária ideal? A gente segue uma pirâmide alimentar, né, que preconiza que as frutas sejam consumidas de 4 a 6 frutas por dia. Isso aí dividido durante o dia, conta o suco também, conta como uma fruta. As verduras, o preconizado seriam as porções, né? Seriam de 3 a 5 porções de verduras. Então, a porção, eu sempre falo, a porção, geralmente, eu sempre peço para a pessoa medir a palma da mão, que é mais ou menos uma porção, né? Uma fruta, uma porção de vegetal, né? A quantidade depende da individualidade de cada paciente também. Porque, às vezes, são 5 porções, mas o paciente não necessita das 5, né? Necessita de 3. Então, depende da individualidade mesmo. Débora, de acordo com as idades, em cada faixa etária, em cada fase da nossa vida, nós temos uma alimentação ideal? Por exemplo, a criança, o adulto e o idoso, eles precisam de uma dieta específica? Sim. Fernanda, eu vou só voltar um pouquinho àquela questão anterior das verduras e frutas que você me perguntou. O interessante, um prato, por exemplo, você me falou qual é o ideal. O interessante é que no prato seja bem colorido, um prato no almoço, por exemplo. O interessante é que tenha pelo menos 2 tipos de verduras cozidas e 2 tipos de verduras cruas no almoço. Então, quanto mais colorido seu prato, melhor, né? Que eu ia responder isso aí. Essa questão, a fisiologia, cada fase da vida, você necessita de um processo nutricional diferente. Então, a criança, ela tem mais necessidade, por exemplo, de proteína, de lipídio, que seria a gordura, porque eles têm o hormônio de crescimento, o GH, né, que está muito ativo. Então, essa criança, ela tem necessidade maior de carboidrato, de proteína e de lipídio. O adulto, o adolescente precisa de uma quantidade maior de carboidrato também. Já o adulto já é uma fase mais balanceada. Então, você tem que balancear bastante o carboidrato, a proteína e a vitamina. O idoso, eles necessitam de alguns nutrientes a mais. Por exemplo, o cálcio, com a certa idade, você perde cálcio, né? Mulheres pós-menopausa perde cálcio. O homem também, não é nem a andropausa, mas o homem em si perde muito menos que a mulher, mas perde também. Então, zinco também é um outro nutriente que o idoso diminui muito o consumo e aumenta muito a perda, né? Então, em cada fase da vida a gente precisa mudar esses nutrientes, adequar esses nutrientes a cada fase da vida. O idoso, por exemplo, a gente diminui um pouco o carboidrato, né? Aumenta um pouco a proteína e vitaminas principalmente. Débora, a gente falando aqui sobre essas metas, né, que as pessoas estabelecem para o ano novo, e acaba não cumprindo, né? Eu estava assistindo uma palestra sobre economia, uma palestra de empreendedorismo no final do ano passado. E aí eu tirei um exemplo para mim com relação à academia, né? Porque eu fazia academia, parei, e no ano de 2015 eu passei o ano todo praticamente falando: semana que vem eu volto, semana que vem eu volto. O palestrante, ele falou que a gente tem que estabelecer metas. Por exemplo, vai fazer uma aplicação financeira, tal dia do mês, e coloca aquilo no papel, eu vou fazer a aplicação. E eu
tirei isso para mim. Aí eu não vou planejar mais, semana que vem eu volto, e acabava não voltando para academia. Eu falei assim, no dia 4 de janeiro de 2016 eu volto para academia. Estava muito mais distante do que semana que vem, mas realmente hoje eu voltei para academia. Parabéns, Fernando. Comecei a malhar. Mas que seja contínuo, né? Que seja contínuo, né? Então, a gente tem que fazer o planejamento, estabelecer data e cumprir essas datas, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você, falando sobre academia, porque as pessoas que malham usam muitos suplementos aí, e eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da suplementação, a importância, vantagens, desvantagens dos suplementos. De novo, parabenizá-lo, né, por essa iniciativa. O que você falou de você ter uma meta, de fazer uma atividade física, de seguir uma dieta, a gente tem que ter a meta e tem que tentar cumprir mesmo. Porque é cômodo você, por exemplo, eu quero ir para academia, mas é melhor ficar em casa, deitado, né? Eu quero fazer uma dieta, mas é melhor comer uma pizza. Então, assim, você tem que ter uma meta, traçar metas mesmo. Essa questão de suplementação, hoje em dia também está em alta. A suplementação você deve fazer quando há necessidade. A questão até que você me perguntou da pergunta anterior, os idosos, às vezes a gente precisa fazer uma suplementação em idoso, né? Quando você está fazendo uma atividade física, você não necessariamente você tem que suplementar. Claro que com a suplementação você tem um resultado mais rápido, né? Mas o excesso, o que tem muita gente fazendo é o excesso. Fulano usou tal suplemento, deu certo para ela, eu vou usar, né? Então, sem a ajuda do profissional, você está sobrecarregando, porque o suplemento são nutrientes que seu corpo produz, né? E a suplementação qual o indicado da suplementação? Quando você não consegue produzir, quando o seu organismo está deficiente, não consegue produzir aquele nutriente, ou quando você necessita de uma maior quantidade daquele nutriente que seu corpo não produz, né? O atleta, por exemplo, todo atleta, a gente suplementa no atleta, né? Porque a necessidade fisiológica dele é maior do que ele consegue consumir. Então, a suplementação, hoje em dia, a gente tem muita proteína para suplementar, muito carboidrato, os termogênicos, né? Então, a suplementação, o interessante é você procurar o profissional nutricionista, que é o profissional mais adequado para você fazer essa suplementação, em vista de tantas reações que a suplementação pode causar. E assim, a suplementação, ela pode ser que cause uma injúria aqui rápido, ou pode ser ao longo do prazo, ao longo do tempo, né? Você vai lesando seu rim, você vai lesando seu fígado. Quando você vai ver, já tá num grau de lesão muito alto, né? Então, é interessante você procurar um nutricionista. Hoje nós temos proteínas, temos termogênicos, né? Mas nós também temos alimentos que conseguem fazer essa função da suplementação. Se for para o natural, sempre melhor, né, Débora? Sempre melhor, Fernando. A gente, por exemplo, um alimento que está em alta também, o gengibre, ele é um alimento termogênico, a pimenta é termogênica, né? Então, você pode estar aumentando, ao invés de você estar suplementando, comprando um termogênico, que você pode causar alguma lesão, você pode causar alguma lesão cardíaca também com o termogênico, porque ele aumenta muito o batimento cardíaco. Então, pessoas que têm alguma patologia, ou às vezes a gente nem sabe que tem, né? Pessoas que têm patologia, é bom fazer exames antes de suplementar. Qualquer tipo de suplemento é bom fazer um exame. Ou seja, quer usar algum tipo de suplemento, quer melhorar algo no corpo, procure o profissional. Isso. E siga pelo caminho correto, né? É o mais adequado. Vai ser feliz lá na frente. Débora, vamos para as perguntas dos ouvintes. Olha, tem uma pessoa falando aqui, um ouvinte, dizem que o arroz é inimigo da silhueta das mulheres. Queria que perguntasse para você se para perder peso a pessoa pode tirar o arroz da dieta por um tempo até atingir o peso que precisa, ou substituir por alguns carboidratos de baixo teor glicêmico, como batata doce, por exemplo. Sim. É interessante? Fernando, o interessante da perda de peso não é você restringir sua alimentação, porque a pessoa ela não vai ficar o resto da vida sem comer arroz. Então, uma hora ou outra, ela vai comer arroz.
O interessante é comer em baixa quantidade, em pequena quantidade. Pode ser substituído pela batata doce? Pode, não tem importância nenhuma. Mas o arroz, a gente sempre fala que o arroz e o feijão, que é o casadinho brasileiro, o feijão tem uma proteína, que é a metionina, a lisina, e o arroz tem a proteína, que é a metionina. Uma só consegue ser absorvida se tiver a outra. Então, assim, é interessante o casado do arroz e o feijão na absorção dessa proteína. A questão da silhueta, você pode mudar, essa ouvinte, ela pode mudar o arroz para o arroz integral também, né? A batata doce ela pode, durante a semana, substituir 4 vezes o arroz, porque se ela cortar totalmente, quando ela começar a consumir o arroz, vai ser a mesma coisa, voltar a mesma coisa. Então, ela precisa fazer uma reeducação alimentar, comer em pequenas quantidades, pode sim substituir pela batata doce, pode substituir pelo arroz integral, mas pequena quantidade. Tirar de vez não é o ideal. Não é o ideal, não é o ideal. Ela pode até substituir por um tempo, por a batata doce, mas tem que voltar sim, tem que consumir o arroz. Mais uma pergunta. Olá, bom dia a todos, em especial a nutricionista Débora Amorim. Gostaria de saber qual seria a melhor dieta alimentar para um idoso e se a água ajuda a emagrecer. Muito obrigado pelo espaço e feliz ano novo para todos. É o Japa que está fazendo a pergunta, Débora. Bom dia, obrigada pela felicitação. Para o idoso, a alimentação adequada não só para o idoso, mas para todos, é uma alimentação balanceada, rica em nutrientes, rica em vitaminas e minerais, né? Claro que para o idoso você tem que preconizar mais as vitaminas que eles necessitam, que seria o zinco, que seria o cálcio, que eles perdem, tem a perda maior. E a questão da água, ela não está ligada, porque já teve uma dieta, existe uma dieta da água. A água não está ligada ao processo de emagrecimento. Mas quando você faz o uso de alimentos fonte de fibra e consome a água, o intestino vai funcionar um pouco melhor, então a absorção vai ser melhor, mas não existe isso que a água emagrece, não. A gente até fala, quando tiver com muita fome, toma água, porque ela engana um pouco a fome. Mas a questão de emagrecimento, não. O emagrecimento é mesmo a educação alimentar, é comer de tudo um pouco. Débora, tem mais pergunta aqui. Deixa-me ver aqui, tem mais uma pergunta. Luther, manda mais uma pergunta sobre o verão que está fazendo para a gente. Eu quero que você repita ela aqui para mim, por favor. Débora, bom dia. Gostaria de saber quais alimentos devo ingerir antes e após uma musculação com o intuito de gerar hipertrofia. É a Paula que está fazendo essa pergunta para você. Tá, bom dia, Paula. A questão de nutrientes antes e pós exercício, você tem que preconizar, Paula, os médios níveis glicêmicos antes do exercício. Que seria o quê? Um pão integral, uma granola, que vai liberar na sua corrente sanguínea o carboidrato aos poucos. Então, vai te dando energia para você fazer seus exercícios. Não esquecer da ingestão de proteína também antes da atividade física. Pós-atividade física, você vai consumir um alimento de maior nível glicêmico, que a gente pode colocar aí uma batata doce, um mel, uma colher de mel, que vai te recuperar mais rápido a sua energia e não vai gastar a sua proteína. Pós-exercício, você vai aumentar um pouco mais proteína, né, do que antes. Tem mais uma pergunta aqui. Bom dia, Débora. Gostaria que você me falasse sobre os alimentos que contêm lactose e o que acontece se a pessoa que tem intolerância a esses alimentos ingerir esses alimentos. Quais os alimentos que substituem os alimentos que têm a lactose? Por favor, me tire essa dúvida, é muito importante para mim. É o Robson que nos ouve lá em Brasília, DF. Tá. Robson, essa questão, a intolerância, quando a pessoa tem intolerância, a lactase, que é o que quebra a lactose, essa pessoa ela tem a deficiência dessa enzima no intestino. Então, vai causar uma diarreia, pode causar flatulências, né, muito gás. Quando você tem essa intolerância, o interessante é retirar mesmo esses alimentos, fontes de leite e derivados, né? Outra fonte você tem que sempre estar observando a questão do cálcio, né? Então a gente pode substituir, você pode substituir com o suco verde, né? Com o suco de couve. Você pode estar aumentando o consumo de couve, de brócolis e de repolho, principalmente, que são alimentos muito ricos em cálcio.
né? Tem mais uma pergunta, já para a gente finalizar o nosso programa de hoje. Gostaria de parabenizar a nutricionista Débora pela entrevista e queria saber qual dica da nutrição para manter a forma neste verão. Tem muita gente aí querendo ficar em forma para o verão, Débora. Verão, obrigada pela parabenização. A dica para o verão seria uma dieta balanceada. Comer a cada 3 horas, consumir alimentos integrais, uma dieta balanceada, um café da manhã, fazer no mínimo, a gente fala 5 refeições. Seria um café da manhã, uma colação antes do almoço, um almoço, o lanche à tarde, um jantar e uma ceia. Ou 2 lanches, aí depende da individualidade, ou 2 lanches à tarde ou jantar. Né? Então, seria 5 refeições diárias. Preconizar mais frutas, né? Não tem necessidade de, tem que ser uma fruta mais cara, não tem necessidade de ser uma fruta mais cara. Uma fruta da moda, uma fruta da estação, né? Frutas da estação. Uma fruta da estação agora que está em alta é a manga. Tem que tomar muito cuidado com o consumo de manga, porque ela é muito calórica. Mas ela é rica em vitamina C, né? E tem muita beta-caroteno, que ajuda na textura, melhora a textura da pele, né? Então, assim, ela pode estar inserindo a manga também nas refeições, uma manga no máximo por dia, né? E outras dicas para o verão as frutas vermelhas, é bem interessante, porque elas tem muito resveratrol, o suco de uva tem muito resveratrol também, ajuda na circulação, nessa questão de inchaço. As frutas vermelhas tem muito antioxidante, também que melhora a textura da pele. E a dica para o verão é consumir menos e gastar um pouco mais, para manter a silhueta bem adequada. Para tudo, né? Como você falou, tudo. É um pouquinho de cada, mas pequena quantidade Isso, mesmo, pequena né? quantidade. Se comer muita manga, acha que manga é fruta, que não vai engordar, né? No caso aí a gente sempre pede assim, meia porção de manga por dia, né? Seria meia manga. Ok, Débora, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Foram dicas importantíssimas para os nossos ouvintes que você passou nesta manhã. Oi? Não, nada não. Nós finalizamos aqui, a gente já estourou o tempo. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa nessa segunda-feira. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho de alimentação e agradecer aos rádio ouvintes, né, pelas perguntas e desejar um feliz ano novo, um feliz 2016 a todos e que tenham uma alimentação balanceada e nutritiva durante o ano todo, né? Não é só correr atrás de uma dieta agora. Então, durante o ano todo, balancear, equilibrar essa alimentação. Você até falou aí, a gente não finalizou aqui a nossa lista de perguntas, a gente fez aqui na nossa pré-entrevista, mas você acabou falando sobre todos os assuntos, né, que a gente tinha colocado. Inclusive, para finalizar aqui, tinha o tempo de intervalo das refeições, 3 em 3 horas. Fica frisado isso aí, né, Débora? Isso. Não vale a pena comer muito em um período e ficar um longo período sem comer, aí depois vai comer muito de novo. Porque quando você come de 3 em 3 horas, você consegue acelerar seu metabolismo naturalmente, né? E quando você fica um período muito longo sem consumir alguma coisa, algum nutriente, você pode descontar na próxima refeição. Então, você vai comer muito na próxima refeição. Ok, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela entrevista. Seja sempre bem-vinda a essa casa, Débora Amorim. Obrigada, Fernando. Obrigada a você. Grande abraço. Feliz 2016. Obrigado para você também. Falamos hoje no programa Sala de Entrevista com a nutricionista Débora Amorim. O programa Sala de Entrevista fica por aqui, volta na próxima segunda, às 10 horas da manhã. Um forte abraço para você, fique com Deus, valeu e até lá. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida.